Você sabe o que é um CMS? Hoje nós vamos ver o que o Content Management System é capaz de prover para as nossas aplicações front-end. Vem comigo! Fala galera, beleza? Eu me chamo Ariel, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo da Tips and Tricks, aquela playlist onde eu posto dicas a respeito de desenvolvimento web. E antes de mais nada, eu quero pedir que você me siga nas redes sociais, me acompanhe através do Instagram, do LinkedIn, do GitHub, principalmente onde eu posto os códigos aqui dos vídeos, e também cheque a nossa comunidade no Discord, uma comunidade voltada a desenvolvedores que tem o objetivo de crescer cada vez mais com pessoas dispostas a ajudar e, claro, serem ajudadas. Também peço que você se lembre no final do vídeo, junto com um lembretezinho que eu vou fazer lá no final, de avaliar esse vídeo, tá? Pois é muito importante a sua avaliação para eu saber no que eu estou acertando aqui no canal e onde eu devo melhorar, certo? Hoje nós vamos ver sobre o que é um CMS, né? O Content Management System é basicamente um sistema para administrar conteúdo, quase na sua tradução literal. O objetivo desse CMS é ser um local organizado, com ferramentas para cadastro, edição, atualização e remoção de dados que serão cadastrados nessa ferramenta e consumidas pelo nosso front-end, através de outras ferramentas que o próprio CMS pode vir a disponibilizar. Então, basicamente, nós temos uma interface, teoricamente, em um CMS, onde pessoas que são responsáveis pelo conteúdo que estará no site podem registrar coisas lá, e também atualizar e etc. E assim a gente vai obter os dados desse CMS através de uma API, que geralmente alguns CMS oferecem essa API já através de APIs REST, GraphQL, para a gente fazer a busca lá no CMS e consumir esse conteúdo para exibir no nosso front-end. E o que isso permite? Isso permite um ambiente organizado para as pessoas que estão gerenciando o conteúdo do site ou do app, porque também podem ser utilizados em app, mas essas pessoas não vão necessariamente precisar tocar em código, pois o código não vai ser estático. Todo o conteúdo que a gente vai exibir vai ser através da API que a gente vai buscar desse CMS. Então, as coisas ficam separadas, os desenvolvedores ficam responsáveis por criar componentes capazes de exibir o conteúdo do CMS e as pessoas que são responsáveis pelo conteúdo cadastram através dessa ferramenta. E que dependendo da ferramenta que for, pode ter uma interface mais agradável, uma API mais fácil de utilização para consumo do front-end, e diversas outras ferramentas que tornam um CMS melhor que o outro, né? Então hoje nós vamos ver como criar um CMS, como configurar a comunicação com ele no nosso front-end. Só que como o CMS não é necessariamente uma ferramenta só, existem vários CMS, né? Nós vamos estar configurando hoje o Prismic, que é um Headless CMS, que é um tipo de CMS mais evoluído do que os tradicionais, né? Então nós vamos configurar o nosso CMS do zero, que será o Prismic, né? Mas a configuração de qualquer outro CMS deve estar disponível na sua documentação. Nós temos CMS clássicos e muito bem utilizados no mercado, como o Drupal, né? Então, esses CMS eles têm uma configuração diferente, eles têm uma abordagem diferente do Prismic, mas entendendo o que é, para que serve e também tendo uma boa noção de como se guiar através de documentações, você consegue implementar tanto o Prismic quanto qualquer outro CMS em qualquer outro front-end, né? Cada um tem suas peculiaridades, cada um tem sua interface para se trabalhar com o gerenciamento de conteúdo, cada um tem a sua maneira de como se comunicar à API, cada um disponibiliza uma API diferente, em formato diferente, podendo ser REST, GraphQL, né? Então, tem essas diferenças, mas entendendo como funciona e sabendo se guiar através de uma documentação, nenhum front-end fica sem CMS, a não ser que ele queira, tá? Então, vem comigo que vamos começar a configuração do nosso Prismic, tá bom? Vamos lá. Então vamos começar aqui, tá? Eu basicamente estou na página do Prismic.io, na home do Prismic, né? Então nós temos diversas coisas aqui, tá? Informações a respeito do que é o Prismic, para que ele serve, tá? Basicamente uma propaganda para eles se destacarem entre os CMS que existem no mercado, certo? Então basicamente o que você vai fazer aqui é criar sua conta, é gratuito, tá? E depois de estar nessa página, você vem aqui em Dashboard, tá? Aqui em Dashboard ele vai pedir para fazer o login. Eu já fiz a minha conta com o GitHub, então eu vou fazer meu login agora, tá? E bom, eu já tenho aqui algumas configurações, tá, do Prismic, inclusive algumas são do blob.g, né, World Trip, Space Traveling e Ignews, que são alguns projetos que eu desenvolvi na trilha do Ignite da Rocket City,
né? Então, são alguns projetos de estudo que eu já utilizei, né? Principalmente com o framework Next.js, que eu pretendo abordar aqui no canal, tá? Então, basicamente, a gente vai começar com o blob.g, tá? Eu vou apagar esse documento aqui do blob.g, esse projeto dele, para eu começar do zero para configurar com vocês, tá? Pronto, eu deletei o blob.g que eu tinha feito para testes aqui, e eu recomendo tomarem muito cuidado, porque apesar de ter sido fácil deletar, eu não recomendo fazer isso muito facilmente, tá? Então sempre tomem cuidado com a remoção do repositório, tá? Vamos vir aqui, ó, em Create New Repository. Se você estiver trabalhando com Next.js no seu projeto, você pode vir direto aqui, tá? Ou com o Next, ambos são os favoritinhos de cada framework, tá? Ou vir aqui with another framework, que é o nosso caso da aplicação do BlobG, tá? Da qual nós vamos estar fazendo o CMS, tá? Então, o repository name, eu vou colocar blob.g, blobg na verdade, porque não pode colocar ponto. E eu recomendo que você salve esse nome aqui, porque vocês vão precisar mais à frente, tá? O display name, eu vou colocar blobg, tá? E qual tecnologia a gente está trabalhando? Eu vou colocar aqui o React.js, tá? Aqui ele tem alguns planos, tá? Que vocês podem configurar caso desejem utilizar de maneira paga, tá? Porque o serviço deles é muito bom, mas a gente vai começar por conta de aprendizagem, né? Vamos começar com o free mesmo e vamos ver em Create Repository. Beleza? Aqui ele vai perguntar qual que é a sua linguagem principal, tá? E essa linguagem principal é a linguagem onde o conteúdo vai ser escrito, tá? Isso depende muito do seu site, da localização dele, porque existem sites de diversos países, né? Então, no nosso caso aqui eu vou colocar português Brasil, porque o nosso conteúdo a ser escrito, o conteúdo que vai ser exibido para os usuários, será em português, tá? E também é possível adicionar mais linguagens nas settings mais adiante, para aquela questão que eu falei dos CMS que vão servir conteúdo para múltiplos países, né, do mesmo site. Então, define as the main language. E aqui a gente vai começar com a criação do nosso first custom type, tá? Nesse local aqui a gente vai criar o primeiro tipo e o primeiro documento que nós vamos utilizar. Mas antes de fazer isso, nós vamos configurar em código a nossa comunicação com o Prismic e depois também vamos testar essa comunicação criando um documento básico aqui para consumir por lá, tá? Então, para configurar em código, o que a gente precisa fazer aqui no nosso projeto, deixa eu só fechar aqui alguns documentos do último vídeo, tá? Para deixar tudo bem organizadinho. Don't save. Vim aqui, pô, beleza, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer yarn add @prismic.io /react e o prismic.io /client, tá? Tudo isso aqui está na documentação do Prismic de como fazer essa configuração, tá? Então, novamente, tudo que eu faço aqui está na documentação, pode ser consultado por lá, tá? Beleza? Enquanto ele está instalando o Prismic aqui, nós vamos vir aqui em Source, e aqui dentro eu vou criar uma outra pasta que se chamará Services, tá? Essa pasta, como vocês já viram em alguns outros projetos aqui do canal, é onde eu gosto de deixar a comunicação com as APIs, tá? E no nosso caso, a gente vai criar a comunicação com o Prismic, então eu vou colocar prismic.ts. Das outras vezes a gente viu fazendo a configuração do Axios aqui com API, né? E nesse caso que a gente não vai estar usando a API no momento, a nossa comunicação é com o Prismic, portanto, o service é do Prismic, tá? Beleza? Então, eu vou começar importando os serviços do Prismic com import everything as Prismic from @prismic.io /client, tá? Isso aqui tá recomendado na documentação fazer a importação dessa forma, tá? E aqui a gente vai fazer export const client, tá? Recebe prismic.createClient, tá? Que é a função createClient que vai criar o nosso client com o Prismic, tá? E aqui a gente tem que colocar duas informações. Uma é o nome do repositório e a segunda é algumas configurações que a gente precisa colocar, tá? Aqui eu vou colocar blobg, tá? No caso, vocês podem consultar isso vindo aqui em Settings, tá? E aqui no repository ele tem o display name, mas se vir aqui em API and Security, ele nos mostra aqui, ó. Esse aqui é o nosso repository name, tá? E depois aqui, ó, nesse objeto, a gente tem que colocar uma propriedade que é a Access Token, tá? Esse Access Token vai ser o token de acesso para nossa API. E para liberar isso, a gente tem que vir aqui em API and Security, tá? Aqui em Application Name, a gente tem que colocar o nome dela, que eu vou colocar blobg. Na verdade, eu vou colocar Uriel blobg, para que fique, que é o meu, né? Para vocês não terem que utilizar um nome diferente, então eu vou colocar o meu aqui, tá? Add this application. Beleza, ó. Esse application name aqui agora, ele não é mais blobg, tá? Para fazer acesso nela, eu vou copiar esse aqui para colocar no meu repository name, tá? E aqui eu tenho o token, tá? Esse é o token aqui
para comunicação com a minha API, beleza? Eu vou trocar esse token aqui depois para que vocês não consigam acessar o meu, porque isso aqui é um dado muito sensível, tá? Vocês têm que manter isso aqui muito seguro, porque qualquer pessoa que tiver acesso a esse token pode fazer essa mesma configuração e manipular a sua API da maneira que ele quiser, tá? Então eu vou colar aqui por enquanto esse access token, tá? Para a gente poder se comunicar lá. E outra coisa que a gente precisa fazer é vir aqui no main.tsx e adicionar um provider para nossa aplicação contendo o nosso Prismic Provider, tá? É ele que vai liberar para seus componentes filhos o consumo da API do Prismic. Então, para configurar esse Prismic Provider, eu basicamente vou colocar ele aqui dentro do Chakra Provider, tá? Porque o Chakra ele não vai precisar da configuração do Prismic aqui na minha aplicação, tá? Isso tudo depende muito do contexto da sua, né? Às vezes o Chakra vale a pena colocar dentro do Prismic Provider. Então eu vou colocar aqui Prismic Provider, eu vou fazer a importação automática dele aqui, tá? Eu vou colocar o app aqui dentro. E dentro desse provider aqui, eu tenho que colocar o client, tá? E esse client, ele é uma variável client, tá? Que a gente vai importar lá do nosso Prismic, tá? Que é esse aqui que a gente está exportando. Então, deixa eu ver se ele dá auto-import aqui. Sim. Beleza, tá? Já importamos ele lá do Prismic. E dessa forma aqui, a gente já deve estar conseguindo consumir do Prismic, tá? Para testar isso, eu vou criar um documento de teste, tá? Vindo aqui no meu Documents. Vou criar aqui o Create Custom Type. E aqui a gente tem algumas opções, tá? Nós vamos explorar essas opções mais adiante também, porque não vai ser só nesse vídeo que a gente vai mexer com o CMS, né? Esse é um vídeo mais introdutório e nos vídeos seguintes a gente vai criar configurações mais personalizadas e avançadas, tá? Mas aqui a gente tem o Repeatable Type, que é o melhor para utilização de múltiplas instâncias, como posts de um blog, autores, produtos, né? E no nosso caso, as páginas geradas de cada post virá daqui, tá? Desse repeatable type. Só que no nosso caso, para teste de hoje, nós vamos criar um single type, que é o melhor para uma página única, tá? Como a homepage ou página de segurança, de privacidade, né? E no nosso caso, a gente também irá manipular tanto o repeatable type quanto o single type mais adiante, porque a gente vai ter um para home e um para o blog, tá? Existem diversas maneiras de fazer esse sistema, tá? Como, por exemplo, a gente pode criar os repeatable types, obter parte do conteúdo deles para exibir na home, né? Mas por questões de performance, por questões de complexidade da aplicação, eu vou utilizar um single type para home e para as páginas, para as landing pages, né? Que a gente chama que são as páginas estáticas, e repeatable types para as publicações. Então, sim, vai haver duplicação de informação, tá? Porque eu vou utilizar mesmos textos, coisas básicas dos posts, mas isso não é um problema porque a gente vai ter um ganho de performance e uma melhoria da complexidade e controle da homepage que a gente vai ter muito melhor, tá? Então, essa é a abordagem que eu escolhi e por hoje nós vamos começar com o single type, tá? Eu vou colocar aqui home, tá? Que vai ser a nossa homepage. Você pode colocar aqui o nome que vocês quiserem, tá? Create new custom type. Ele vai demorar aqui um pouquinho para criar e já criou o nosso custom type, tá? Basicamente isso aqui, rapaziada, é a nossa página, tá? Então todo o conteúdo que tiver que ter aqui será da nossa página. Então a gente tem aqui, ó, simplesmente arraste, tá? Então os elementos e os campos que a gente arrastar virão para o nosso custom type a partir do que a gente arrastar do que tem aqui do lado, tá? Nós temos esse build mode que é muito mais user-friendly, né? E tem o JSON editor também, que a gente pode fazer a configuração por JSON. O nosso time de conteúdo, geralmente nas empresas, trabalham com essa parte aqui porque é muito mais fácil de se trabalhar por questão da interface, né? Então, esse UID aqui, ele é basicamente o identificador, tá? Da nossa página. Eu vou colocar ele aqui como home, tá? Basicamente. E ele tem aqui algumas outras configurações, como API ID, tá? Home, ele vai aparecer como a entrada do editor. O API ID, ele é generado automaticamente baseado no nome, tá? E ele vai aparecer nas respostas da API, quando a gente consumir lá no front-end. E o Field Placeholder, tá? Ele vai aparecer também na entrada do editor. No caso aqui, o field name, ele é o nome, tá? E aqui eu posso colocar qualquer coisa, porque é só mais decorativo, tá? Eu vou colocar aqui home, beleza? Como placeholder desse cara. E aqui a gente pode colocar algumas outras configurações para setar qual que vai ser o ID, né? O ID único dessa página. Eu vou colocar aqui um title, tá? Que vai servir basicamente para nossa parte do título da página, tá? E isso aqui não será necessariamente a nossa home, tá? Nós vamos trabalhar melhor com isso nos próximos vídeos, beleza? E aqui o que eu vou colocar aqui nesse title vai ser display title, tá?
Aqui eu vou colocar display title. E eu vou permitir aqui alguns headings, né? Algumas tags headings do HTML. Eu vou permitir apenas o H1 porque ele vai ser a prioridade top e eu também quero que ele apareça como SEO, né? Como SEO da nossa página. E nesse momento aqui o que a gente está fazendo é basicamente configurar o tipo, tá? A gente não está criando um documento ainda, nós estamos criando a estrutura que esse nosso documento vai ter. Então a gente vai ter na nossa home um ID, um display title, que vai ser o título mais top dela. E nós vamos ter aqui um rich text, tá? Que é um conteúdo rico dessa forma, tá? Que ele permite diversas tags HTML para formatação, para principalmente para chamar atenção na questão da exibição do conteúdo, tá? E aqui eu vou colocar description, tá? Que vai ser basicamente uma descrição de display. Então eu vou colocar até display description, tá? Display description. Vocês podem colocar o que quiserem aqui no placeholder, tá? Allow multiple paragraphs, que são diversas configurações para a própria exibição do nosso conteúdo, tá? Então essas tags elas podem ser interpretadas através de um CSS pré-configurado, para dependendo do que o pessoal do time de conteúdo cadastrar, será exibido de certa forma lá no nosso app, né? Nesse caso eu vou desmarcar aqui para não permitir H1, para não entrar em conflito com o display title, tá? Porque senão eles podem cadastrar um H1 que não será o mesmo que terá a mesma hierarquia que o display title, mas eles não terão o mesmo objetivo. E assim a gente pode ter problemas de conflito em ferramentas de busca, como os crawlers, né, que exibem a ordem dos sites na pesquisa, né? Isso é muito importante para SEO, Search Engine Optimization, um conteúdo que eu pretendo abordar aqui no canal também, tá? Então, allow target blank for links, né? Para os links terem o target blank, que é aquele target que não que vai para outra página, né? Para ele abrir uma nova página ao invés de sobrescrever essa aqui. Então eu sempre gosto de deixar essa opção marcada e ok, tá? Beleza, por enquanto é isso, tá? Eu vou vir aqui em save para salvar o tipo desse documento. E beleza, esse documento está salvo, tá? Eu vou voltar aqui e a gente já tem aqui os documentos, tá? Os custom types. A gente já tem o custom type cadastrado. Se a gente voltar aqui na aba de documents, a gente pode criar um documento relacionado àquele nosso custom type, tá? Então eu vou criar aqui nesse botão, clicar no botão de editar, tá? E ele vai dizer aqui algumas coisas, beleza? Isso aqui é a interface que o nosso time de conteúdo vai ver, tá? E isso aqui depende muito do CMS. Eu já trabalhei com o Dato CMS, que ele é um pouco diferente, a interface dele também é diferente, tá? A interface do Drupal CMS também é diferente. Então tudo depende da sua questão de interpretação, tá? Isso também é uma maneira, é um ponto a se considerar no momento de escolha de CMS, porque pode ser que o time de conteúdo queira utilizar algo mais agradável, né? E tudo isso depende do time em geral, né? Não só do time de conteúdo, não só dos desenvolvedores, mas sim de uma concordância entre ambos, né? Home, eu vou colocar aqui Home 1, tá? Porque, assim, na verdade eu vou colocar só Home, porque existem formatos de sites onde a gente tem diversas homes. Homes exibidas em dispositivos mobile, dispositivos desktop, homes que são para campanhas de publicação, né? Então a gente tem diversas homes que são cadastradas. Eu vou deixar só home básico assim mesmo, tá? No display title eu vou colocar lá, na ideia do blog.g, né, que é um blog, eu vou colocar aqui seu lugar para conferir notícias da programação, tá? Uma descrição bem genérica mesmo, tá? E aqui, nesse display description, ele já me habilita algumas outras opções aqui, ó, que eu posso colocar, tá? Aqui, ó, já não aparece o heading 1 porque eu desabilitei, né? Então tudo isso aqui é como se fosse rich text mesmo, tá? Rich text é o nome dessa parada aqui, é um texto rico, né? Com formatação, tags, etc, né? E é basicamente como escrever num Word isso aqui, né? Pra quem não tá acostumado com rich texts ainda. Só que eu vou colocar aqui uma descrição super simples, tá? No normal text eu vou colocar, deixar ele como normal text mesmo, tá? Eu vou deixar ele aqui como confira as últimas novidades relacionadas ao mundo dos códigos, tá? Eu vou deixar dessa forma aqui, beleza? E vou salvar ele aqui, vindo aqui em save, tá? E tem duas coisas que a gente pode fazer aqui, tá? Depois de fazer o save, a gente salva um rascunho disso aqui. E mais à frente, nós vamos aprender a como visualizar rascunhos para testes e validação do conteúdo, tá? Principalmente quando a gente está cadastrando algo novo, né? Então, no nosso caso aqui, eu vou fazer um publish, que é para publicar já, tá? Essa aqui é a versão final do que a gente vai ter. Pode ser alterado mais à frente, mas esse publish faz com que esse conteúdo esteja disponível para consumo do nosso site, tá?
Então, ok. Tendo esse documento criado aqui, nós vamos voltar lá para o nosso código. E eu vou vir aqui no nosso componente card, tá? Aqui no card normal mesmo, tá? E eu vou colocar aqui, tá? Só um console log do conteúdo. Eu vou fazer const, vou desestruturar um array, tá? Onde eu vou pegar use first prismic document, tá? Deixa eu ver se ele me dá auto import. Não? Use first prismic document, tá? Que é essa função que a gente vai pegar para pegar o primeiro documento do prismic, tá? A gente vai poder fazer filtragem, etc, coisas mais avançadas mais à frente, mas por conta do nosso hello world, que é basicamente o que a gente vai fazer hoje, nós vamos só fazer dessa forma, tá? @prismic.io/react, tá? Fazer a importação dele aqui lá do prismic.io react. E daqui dentro eu vou pegar o document e eu vou fazer um console.log nesse document, tá? Beleza? Deixa eu fazer um yarn dev aqui para startar nessa aplicação. Voltar aqui. Acessar localhost 3000. E beleza, vir aqui no meu console. E a gente tem aqui alguns erros que ele tá aparecendo de algumas childs aqui, tá? E ele tá vindo como undefined, tá? Ele tá dando 404 no get pra lá, pra nossa API. O que eu fiz de errado aqui que tá dando 404? Deixa eu acessar aqui a request. 404... Não encontrou. Deixa eu ver, fazer um teste. Deixa eu copiar essa URL da solicitação. Colar ela aqui no meu navegador. Ele tá dizendo que essa página não foi encontrada. Deixa eu testar com blob.g aqui. Agora ele achou, tá? Então, eu tinha colocado errado aqui o nome, tá? Peço perdão ali por quando eu falei do Uriel blobg, tá? Porque é basicamente blobg mesmo, tá? Nesse caso aqui. Beleza? Salvando aqui. Eu não sei se só salvando ele já resolve. Deixa eu ver. Sim, comunicação perfeita com a API, ó. A gente obteve aqui algumas informações, tá? Foi o data, que é o dado que a gente obteve, tá? Onde a gente tem o display title, tá? Com objeto, dizendo aqui que ele é um tipo do heading 1. E o text dele é esse aqui, tá? A gente tem aqui também o display description, que é outro array com um objeto aqui, tá? Que tem text e type, né? O type paragraph, diz que confira as últimas novidades relacionadas ao mundo dos códigos, tá? Então a gente já está conseguindo obter esses dados. A gente tem a first publication date, que é importante, por exemplo, a data de publicação da notícia, né? Então a gente tem diversas coisas aqui que nós vamos estar consumindo mais à frente, tá? Hoje era só para fazer esse console log e configurar a comunicação com o nosso blobg, tá? Agora nós vamos começar a melhorar essa questão do consumo dos documentos, vamos fazer roteamento na aplicação e tudo mais para utilizar o melhor que a gente pode desse CMS configurado, tá? Antes de finalizar o vídeo, eu quero passar aqui um pouco sobre variáveis de ambiente com Vite, tá? Eu tive solicitação de pessoal aí falando sobre as variáveis de ambiente com Vite, porque nós estamos acostumados com as variáveis de ambiente do CRA ou do Webpack, né? E o Vite utiliza de uma maneira diferente, beleza? Então, como nós temos um dado sensível aqui, nós vamos colocá-lo como uma variável de ambiente, tá? O que seriam variáveis de ambiente? Basicamente são variáveis que têm valores diferentes dependendo do ambiente que a gente está trabalhando. No nosso caso, a gente está em um ambiente de desenvolvimento, porque a gente está desenvolvendo a aplicação, né? E geralmente o CMS para desenvolvimento será diferente do CMS de produção, porque a gente não quer mexer o CMS de produção, sendo que produção é o que o cliente vê, é o produto final, né? A gente não quer mexer em dados sensíveis de produção enquanto a gente está desenvolvendo, né? Então, geralmente nós mantemos lugares diferentes. E esse nosso Access Token aqui, ele vai ser para ambiente de desenvolvimento. Como que o Vite se guia em qual ambiente ele está funcionando? Quando a gente realiza um yarn dev, ele sabe que a gente está em um ambiente de desenvolvimento. Quando nós rodamos uma aplicação que foi feita através do yarn build, ou NPM, tanto faz, né? NPM, yarn, tanto faz. Ele identifica que são aplicações de ambientes diferentes. E isso também é configurável, né? É só como ele faz de maneira inicial, ele tem essa diferença, tá? Então, eu vou ver aqui, tá? Eu vou criar aqui dentro dessa pasta um .env.local, tá? Sendo .env.local o meu arquivo local de configuração, tá? Então, quando eu estiver rodando o meu ambiente yarn dev, ele vai ler desse arquivo aqui, porque eu estou em ambiente de desenvolvimento e ele vai ler minhas variáveis locais, tá? Nesse caso, aqui, a gente vai pegar o Access Token, tá? Então eu vou dar um Ctrl X nesse Access Token, sem as aspas, tá? Opa! Sem as aspas, porque elas são para identificar que é uma string, mas a gente não salva strings no env.local com aspas, tá? Eu vou criar aqui Vite, _prismic, _environment,
tá? Que é o ambiente do Prismic. E eu vou colar aqui esse código do Access Token, tá? Na verdade aqui não é o Prismic Environment, é o Prismic Access Token, tá? Prismic Access Token. Cuidem para não deixar espaço, tá? Espaçamento, etc. Para evitar problemas, certo? E aqui eu vou colocar Vite, underline, Prismic, underline, Environment, que também é uma variável sensível, tá? Que seria o nosso environment, que é o blob-g, tá? Então, que seria esse item aqui. Então eu vou tirar ele daqui, tá? Ele já está consumindo aqui desse blob-g. E para consumir essas variáveis de ambiente aqui nesse local onde a gente precisa colocar, nós vamos utilizar aspas, tá? Acento grave, e colocar aqui para poder utilizar a variável, tá? Aqui dentro. Então a gente vai fazer import.meta.env, e aqui a gente coloca o nome da variável de ambiente, tá? Vite Prismic Environment, tá? Beleza? Ao invés de ser o consumo daquela forma que a gente estava acostumado com process.env, que é do CRA, nós utilizamos import.meta.env, que é a maneira como o Prismic se organiza, tá? E geralmente as variáveis do ambiente começam com Vite, tá? Por questão de organização mesmo, beleza? E aqui no Access Token, mesma coisa, tá? Vou colocar aqui, contra aspa para string, colocar aqui variável do ambiente, import.meta.env.vite underline prismic underline access underline token, tá? Ou você pode só copiar o nome aqui para garantir que tá tudo certinho, beleza? Salvando aqui, se a gente vir aqui, ele vai dar problema, tá? Ele tá dando erro. Por quê? Porque quando a gente configura variáveis do ambiente, por padrão, a gente tem que reiniciar o servidor, tá? Porque o servidor ele não reconhece variáveis do ambiente adicionadas novas, porque elas são registradas nesse import meta env aqui quando a aplicação começa. Ele não tem hot reload, tá? Então a gente tem que reiniciar o servidor de desenvolvimento para ele identificar as novas variáveis incluídas. E agora, se eu atualizar aqui, a gente tem os dados em questão, porque ele conseguiu consumir os dados que a gente colocou nessas variáveis de ambiente. E esse foi o vídeo, espero muito que você tenha gostado e que ele tenha adicionado conhecimento para você. Peço minhas mais sinceras desculpas pela minha ausência nos últimos tempos, está muito difícil de conseguir produzir vídeos por conta da faculdade, né? Então nós estamos em um período de provas, etc. Então tá bem complicado, mas eu pretendo continuar aqui e retomar a frequência que eu tinha anteriormente, tá? Mas eu espero que esses vídeos, mesmo que demorados que eu estou trazendo, sejam bons e que estejam agradando e agregando para o seu conhecimento também, certo? Muitíssimo obrigado pela sua presença por aqui, espero que esse vídeo realmente tenha te ajudado e se ele ajudou, espero que você recomende ele para um amigo e possa estar querendo aprender esse conteúdo também. Peço que avalie esse vídeo através de um comentário, de um gostei e se inscreva nesse canal se você não é inscrito, se você está aqui pela primeira vez. Eu tenho diversos conteúdos tão interessantes quanto esse, espero muito poder agregar para sua carreira utilizando eles. Me siga nas redes sociais, onde de vez em quando eu posto conteúdo interessante por lá, e principalmente na nossa comunidade no Discord, uma comunidade voltada a desenvolvedores, que eu quero agradecer pessoalmente para todo mundo que está lá ajudando cada um, porque eu não tô dando conta de tanta gente que tem lá, já tem mais de 200 pessoas naquela comunidade, é muito difícil conseguir atender cada uma, então o pessoal que tá lá se ajudando, principalmente em dias onde está muito corrido, eu não consigo, muitíssimo obrigado de coração a todos vocês. Espero te ver mais vezes aqui por esse canal, principalmente no próximo vídeo, e a gente se vê lá. Valeu, falou, até mais.